Acredite no amor, acredite no homem, acredite na vida, acredite em você. Acredite naquele que nos indicou o caminho da luz e da libertação. Descobrir você é o que nos faz sermos todos irmãos. Você é capaz de viver o exemplo que o Cristo deixou. Já faz tanto tempo e pouco mudou. Comece em você a busca da paz. Somente o amor pode o mundo mudar. Seja um instrumento de transformação. Vamos fazer desse mundo uma grande nação. Descobrir você. Sermos todos irmãos. Você é capaz de viver o exemplo que o Cristo deixou. Já faz tanto tempo e pouco mudou. Respire bem fundo no amanhecer. Se tá brisando o mar, bateu em você. Olho verde, as estrelas, o céu, o mar e os raios de sol a nos aquecer. Descobrir você é o que nos faz sermos todos irmãos. Você é capaz de viver o exemplo que o Cristo deixou. Já faz tanto tempo e pouco mudou. Acredite no amor, acredite no homem, acredite na vida, acredite em você. Acredite naquele que nos indicou o caminho da luz e da libertação. Descobrir você é o que nos faz sermos todos irmãos. Você é capaz de viver o exemplo que o Cristo deixou. Já faz tanto tempo e pouco mudou. Comece em você a busca da paz. Somente o amor pode o mundo mudar. Seja um instrumento de transformação. Vamos fazer desse mundo uma grande nação. Descobrir você é o que nos faz sermos todos irmãos. Você é capaz de viver o exemplo que o Cristo deixou. Já faz tanto tempo e pouco mudou. Respire bem fundo no amanhecer. Se tá brisando o mar, batendo em você. Olha, veja as estrelas, o céu, o mar e os raios de sol a nos aquecer. Descobrir você é o que nos faz sermos todos irmãos. Você é capaz de viver o exemplo que o Cristo deixou. Já faz tanto tempo e pouco mudou. Parará, pá, pá, parará, parará, pá, pá, parará, parará, pá, pá, parará, parará, pá, pá, parará. Boa noite mais uma vez a todos que foram chegando depois. A sala tá bonita pra caramba, com 29 pessoas, estou muito feliz. Um beijinho já de início para todos. A gente vai começar com o livro Sinal Verde, que a gente está trabalhando, do Chico Xavier. Vai fazer a leitura e o comentário, vai ser nossa amiga Ana. Vou dividir a tela com vocês. Mentira, não vou dividir, porque não está aqui, mas eu vou achar. Está aqui, vamos ver agora se ela aparece. Toma! Aqui, vamos lá.
E em seguida, depois da Ana, a gente tem a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem vai fazer a leitura hoje é o Roberto, capítulo 14, item 9. Gratidão dos filhos e os laços de família. Ele vai ler o 8º parágrafo. Então, já passo para a Ana. Seja bem-vinda, Ana, para a leitura e o comentário. Obrigada. Obrigada. Bom, sinal verde, né? Capítulo 6, experiência doméstica. Ordem, trabalho, caridade, benevolência, compreensão começam dentro de casa. A parentela é um campo de aproximação, jamais cativeiro. Aprendamos a ouvir sem interromper os que falam à mesa doméstica, a fim de que possamos escutar com segurança as aulas da vida. O lar é um ponto de repouso e refazimento, nunca mostruário de móveis e filigramas, conquanto possa e deva ser enfeitado com distinção e bom gosto, tanto quanto possível. Quem pratica o desperdício, não reclame se chegar à penúria. Benditos quantos se dedicam a viver sem incomodar os que lhe compartilham a experiência. Evite as brincadeiras de mau gosto, que, não raro, conduzem a desastre ou morte prematura. O trabalho digno é a cobertura de sua independência. Aconselhe a criança e ajude a criança na formação espiritual, que isso é obrigação de quem orienta, mas respeite os adultos em suas escolhas, porque os adultos são responsáveis e devem ser livres nas próprias ações, tanto quanto você deseja ser livre em suas ideias e empreendimentos. Se você não sabe tolerar, entender, abençoar ou ser útil a 8 ou 10 pessoas no ninho doméstico, de que modo cumprir os seus ideais e compromissos de elevação nas áreas da humanidade? Muitos crimes e muitos suicídios são levados a efeito, a pretexto de se homenagear carinho e dedicação no mundo familiar. Bom, aqui a gente está falando de família, né? Parente, experiência doméstica, né? Então, eu dei uma procurada, né? Porque às vezes a gente tem um entendimento, né? E a gente precisa da ajuda dos mestres, né? Então, Joana de Ângeles nos ensina na obra Constelação Familiar, psicografada por Divaldo Franco, que famílias que vivem na mesma casa, particularmente o pai, a mãe, os filhos, inicia-se a experiência da fraternidade universal. Existem famílias formadas apenas por desafetos do passado, de acordo com os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14. Sendo assim, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, para reparar o mal que lhe haja feito, Como os pais que rejeitam seus filhos, ainda bebê, que nunca lhe fizeram mal, as disputas violentas entre irmãos. Aí Joana vem. Joana novamente nos fala que a família vem perdendo as características de santuário da oficina moral. Estão se transformando em palco de aflições, em tragédias dolorosas, estão mais egoístas e sem afeto mútuo. Ou seja, a família está doente. Está aí a explicação para os desentendimentos que acontecem, às vezes, entre os integrantes da família, em virtude do estágio evolutivo do nosso planeta, de provas e expiações. São espíritos devedores e credores, né? Que a gente tem que entender, né? Que é difícil compreender, mas a gente tem que tentar, quando a gente está estudando, a gente tem um pouquinho mais de noção. Emmanuel fala que a família é a escola da alma. Inclusive diz que a melhor escola ainda é o lar. Primeiro ensinamento, vigiar e orar, ter boa vontade, tolerância e humildade, exercer a maturidade emocional e perdoar, praticar a caridade com os entes queridos, frequentar uma casa espírita séria,
praticar o culto no lar. Todos os ensinamentos dependem do nosso querer, né? Então, são situações que todos nós vivemos. Uma situação que viver a dois é muito complicado. Cada um tem seu passado, né, espiritual. Eu vou falar de mim, porque esse estudo aqui, eu estou lendo um livro aqui, O Amor Enxuga as Lágrimas, que é dedicado justamente às pessoas que se separaram, que foi muito doloroso e tudo. Eu vivi 35 anos com uma pessoa que sempre disse para mim que nunca ia mudar. Nunca ia mudar em nada. E eu vivi 35 anos. Só que eu vivi 14 anos dentro do centro espírita, mas foi muita luta para eu ir, entendeu? Eu tive que suportar muitas coisas, porque não aceita religião nenhuma. Então, mas eu consegui viver 35 anos. Então, quando eu me separei, eu estou dentro da casa espírita, eu me separei. O que aconteceu? Eu comecei a me sentir assim, que eu não estava praticando o evangelho, né? As leis de Deus. Mas não, acho que Deus não quer que a gente vive sofrendo. Se você está indo para o bem, se você está querendo ajudar outras pessoas, se você está querendo fazer o bem, você não pode viver presa sem ter uma liberdade, pelo menos para você seguir aquilo que você quer, em ajudar as pessoas, porque o egoísmo, ele trava tudo na sua vida familiar, com seus amigos, com tudo. Fora, você não consegue fazer nada, né? Você não consegue viver. E eu sempre fui assim, apesar de tudo que eu já passei, eu sempre fui uma pessoa alegre. E isso também incomodou muita gente. Ele incomodava, entendeu? A minha alegria sempre incomodou. Então, eu não tinha liberdade de ter a minha alegria quando estava perto. Você está entendendo? E é o que eu mais gosto de fazer, sorrir, brincar e abraçar todo mundo. É só isso. Agora deixa aí para os universitários. Evaldo, Mário, por favor, a mãozinha. Que nada, minha filha. Hoje, João Ricardo levantou a mão primeiro. Muito obrigada, Ana, pela tua leitura, pelo teu comentário. Ele conseguiu passar à frente do Fernando. Eu fiquei até emocionada aqui. Hoje também. Vamos lá, vamos escutar. Vamos lá, João, meu querido. Bem-vindo. Oi, boa noite. Bom, primeira coisa, padrão de Evaldo Mário, esquece, né? Fazer aqui o feijão com arroz, tá? Não. Bom, eu queria citar mais aquela questão da liberdade das pessoas de terem suas escolhas, né? Cita no antepenúltimo parágrafo, né? Que você tem que dar apoio às crianças, dar apoio no desenvolvimento, na formação, mas não querer controlar, definir os destinos das pessoas, né? Até destino profissional, ou comportamento, até a roupa que usa, ou querer ficar ali controlando, preocupado com o que os outros vão achar dos teus filhos, do julgamento dos outros. E às vezes você forma uma criança doente, um adulto doente, por querer proteger muito e acaba prejudicando filhos, né? E a pessoa tem que ter liberdade de independência até para ganhar maturidade. Também a gente pode falar disso em relação a pais com mães idosos, né? Tem que respeitar eles, mesmo eles com mais limitações, porque eles também têm voz ainda e precisam disso para ter uma boa autoestima. Então, é basicamente isso. Tá? Muito bom, João Ricardo. Obrigada pelo teu comentário. Vou passar aqui rapidinho para o Fernando e depois para o Alcides. Bem-vindo, Fernando. Boa noite, tudo bom? É porque na Terra a gente não casa com, a gente casa contra, né? A preposição é 95% dos casamentos é contra. Né? Só que só descobre isso depois em torno de uns 3 anos. Mas o Divaldo, na palestra de ontem, da ampliação do curso de multimídia, né? Ele estava falando que na Terra é uma espécie de prisão e que quando chega nesse tempo avantajado, 35 anos de casado, né? Que muitas pessoas procuram ele como contornar essa situação. Ele fala, calma, minha filha, isso aí foi uma sentença que você ganhou e que agora já está chegando ao fim. Muito bom.
foi o Obrigada, Divaldo, não fui eu, não. Um beijo. Obrigada, meu amigo. Vou passar aqui para o amigo Alcides. Bem-vindo, Alcides. Boa noite a todos. A questão que a Ana abordou com muita propriedade, e que o Luiz Fernando também e o Mário, é que, quando Jesus diz que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, toda convenção social que impede o crescimento espiritual do homem tem que ser mudada. É isso que a gente tem que enxergar. E já está na hora da gente ampliar o conceito de família. Eu, como professor, muitas vezes, alunos diziam assim para mim: eu queria que você fosse meu pai. Então, o conceito de família, e Emmanuel coloca muito bem no livro Caminho, Verdade e Vida, a parentela, pela elevação espiritual dos seus componentes, irá transformar-se em família. Então, a escola, o ambiente de trabalho, ali tem espíritos familiares, afins, mas não necessariamente consanguíneos. Então, o conceito de família ainda é a ampliação do afeto, do carinho, ainda que, às vezes, doloroso, contundente, porque Verdade. tudo que Deus fez é para o homem ser feliz. Se a convenção social atrasa, vamos aboli-la. Foi isso que Jesus quis fazer. Muito obrigado. Muito bom, meu amigo. Te agradeço imensamente pelo teu comentário, a todos os outros que fizeram comentários. E passo para a Aninha fazer a nossa prece inicial, amiga. Obrigada, meu Deus, obrigada por essa oportunidade de estudo, de trabalho, de entendimento. Que possamos agora ouvir nosso companheiro Roberto e absorver as palavras que serão ditas. Graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Assim seja. Roberto, meu amigo, liberado. Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite, pessoal. O Adriano, eu ontem tinha ficado em dúvida. Roberto, desculpa, abre teu microfone. Agora sim, né? Estão me Tá tudo ouvindo? certo. Tudo certo, Tá me não ouvindo? comenta não. Vai, a gente não se atrasar. Tranquilo. Tá me ouvindo? Tá. Estamos. Então, tá. Falei É o em comentar. seguinte, não, é porque eu tinha ficado em dúvida sobre o item, eu tinha analisado o item e depois eu peguei no que o Jorge parou ontem, né? Claro. Sim, sim. Jorge, É só continuar aí esse, para não atrasar. Tranquilo. é esse aqui. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. É necessário aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm a sua a origem no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam os germes desses vícios e dedicai-vos a combatê-los, sem esperar que eles lancem raízes profundas. Fazei como bom jardineiro, que arranca os brotos daninhos à medida que os vê aparecerem na árvore. Se deixardes que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não vos espanteis de ser pagos mais tarde pela ingratidão. Quando os pais tudo fizeram para o adiantamento moral dos filhos, se não conseguiram êxito, não tendo que lamentar e sua consciência pode estar tranquila. Quanto à amargura muito natural que experimentam pelo insucesso de seus esforços, Deus reserva-lhes uma grande, imensa consolação, pela certeza de que é apenas um atraso momentâneo e que lhe será dado acabar em outra existência a obra então começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com o seu amor. Era esse o trecho que você estava considerando? Vamos continuar. Tá certo. Bom, então, pessoal, uma coisa que é muito interessante, né? Hoje eu estive pensando muito sobre esse assunto, é que a perfeição, né, dos mecanismos divinos em nosso benefício e também
eu estou impressionado agora com essas nossas reuniões aqui do CEPAC, como cada parágrafo contém um ensinamento, diferente dos outros parágrafos. É impressionante, né? Porque eu tinha primeiro estudado outro parágrafo e depois voltei para dar uma analisada nesse. Bom, nós sabemos que, quando nós encarnamos, o objetivo é sempre a nossa evolução espiritual. E aqui, no Evangelho, nós somos chamados a atenção de que nós temos que tomar muito cuidado com a fase inicial, né? É lógico que tem encarnações que a criança não conta com os pais e tem encarnação que os pais também não têm o mínimo preparo, não têm a mínima consciência da missão de maternidade e paternidade. Nós aqui, eu agora com a doutrina espírita, eu tenho certeza que eu fiz tanta coisa errada, vamos dizer, na minha vida com meus filhos, em termos de ensinamento, pelo desconhecimento que eu tinha na época. Eu acho que hoje eu estaria muito mais preparado. Então, esse trecho aqui desse parágrafo, ele nos chama a atenção de uma coisa muito interessante, que é o que a criança, quando encarna, nós já sabemos, todos nós sabemos, ela leva um período de 7, 8 anos para, vamos dizer, se assenhorear das suas condições reais, do espírito que está encarnando, temperamento, tendências. Só que ele chama atenção que o pai ele pode perceber por umas mínimas tendências, por alguns detalhes, as características do filho. Eu tenho 4 filhos, aí tem 4 que falam assim, não, eu crio meus 4 filhos exatamente iguais. É um erro, não pode, porque cada espírito é diferente do outro. Cada um pensa, sente, tem necessidades diferentes do outro. Então, aqui chama atenção, olha só, é necessário aplicar e estudar os bons ou maus instintos que cada criança tem. Porque nessa fase inicial, ela é mais receptiva aos ensinamentos. E nessa fase inicial, a criança, com a sua ingenuidade, com a sua doçura, ela é uma chance de aproximação, muitas vezes, quando inimigos, que é muito comum, são colocados com pais e filhos, exatamente com o objetivo da reconciliação. Esse estágio inicial faz com que a mãe ame o filho, não veja nele o inimigo, né? Porque imagina se o filho já nascesse com todas as características desde 1 ano de idade que o espírito tem. Muitas vezes haveria sempre brigas, haveria sempre rejeições, e não seria possível esse tipo de aproveitamento que Deus nos proporciona, com esse mecanismo, né, da receptividade, da ingenuidade infantil. Então, nós temos que, aqui, por essa lição do Evangelho, entender que nós temos que observar cada criança. E se nós formos ver, tem uma criança que é otimista, outra criança é triste, uma criança é agitada, uma criança é honesta, uma criança é boa praça, empresta o brinquedo para os outros, o outro não empresta de maneira nenhuma e ainda quer pegar o brinquedo dos outros. Tudo isso que às vezes a gente acha que é coisa de criança, é uma bobagem, na verdade, é o reflexo de como aquele espírito vamos dizer, das suas condições emocionais que no futuro vão preponderar, né, se não houver uma modificação, uma aproveitação nesse período inicial para corrigir esse tipo de sentimento e de atitude. E isso é uma coisa. Eu recebi uma mensagem aqui dizendo que será que eu errei a página? Não, tá. Eu pensei que eu tivesse errado a página aqui. Não. Isso é uma coisa que a gente não percebe. Eu, por exemplo, nunca tive a paciência que a Inês tinha
com as crianças, e tem até hoje. Eu, por exemplo, eu gostava muito das crianças, brincava muito com eles, fazia muito programa com eles, mas eu não tinha aquela capacidade de, vamos dizer assim, de ouvir as crianças. Por exemplo, a Inês, ela ouve os netos, ouvia os filhos. Ali tem uma criança fazendo uma ranhetagem, a vontade que você tem é logo dar uma bronca. Não, tem que enquadrar, tem que dar limite, botar limite, então, e você não ouve a criança. Aí a criança vai ficando irritada, você quer impor a sua maneira de ser, achando que você está educando a criança, e, na verdade, você não está. Porque a criança, quando está nervosa, desequilibrada, ela está estressada, ela não tem, como também o adulto, perde toda a capacidade de assimilar qualquer ensinamento. Então, quando a pessoa, às vezes, acha que a criança está fazendo uma bobagem, ele não quer fazer isso, então, aí a criança quer falar alguma coisa, o pessoal dá um grito, dá uma bronca na criança e não deixa a criança falar. E isso é uma coisa que, hoje, eu tenho certeza que os ensinamentos da doutrina espírita eu não faria dessa maneira. Uma outra colocação que eu quero fazer aqui, que eu refleti hoje sobre isso, é que é muito importante, nesse período inicial, que leve as crianças para a evangelização. Tem que colocar na criança o conceito da transcendência, o conceito dos ensinamentos de Jesus, desde pequenininho. Essa história de falar, não, deixa crescer, quando ele crescer, deixa ele crescer, quando ele crescer, ele vai decidir pela religião dele. Isso está errado. Pode ser até uma acomodação nossa de não querermos nos dedicar. É evidente que, quando meus filhos eram pequenos, por exemplo, lá no Eurípides, só tinha evangelização aos sábados, de manhã. E eu estava lá na Vila Sapê, a Inês também estava em outra tarefa, e muitas vezes eles tinham competição de natação. Resultado, nenhum deles se fixou na evangelização. Se fosse hoje, eu ia botar ali como sendo uma atividade principal da vida deles, porque esse período inicial, pena que eu só tenha, vamos dizer, aprendido isso agora que eu já estou, vamos dizer assim, na fase de fim de linha, né? Mas eu tenho com muita clareza esse assunto, como também a gente aprende com as crianças, ouvindo as crianças, não é verdade? Então, eu já fui aqui advertido aqui pelo tempo. Eu não vou dizer por quem que me advertiu aqui por tempo. Eu já fui advertido, então eu vou passar a palavra aí para os amigos. Aí, com todo carinho, delicadeza. Muito obrigada, Roberto, pelo teu comentário. Eu acho bem legal que você falou da gente ouvir as crianças, né? Mas se a gente parar para pensar, Roberto, filho, sobretudo, né? Qualquer idade a gente tem que parar para ouvir, né? Mesmo adulto, às vezes está ali quietinho, você pensa que ele já é capaz de resolver os seus próprios problemas, de seguir, mas ele só quer um tempinho para você ouvir, né? O que está passando. A gente tem que dar mais atenção realmente em qualquer momento da vida dos nossos filhos. Obrigada pelo teu comentário. Vou passar para o Zé. Zé, querido, passou na frente do Fernando, vamos embora. Não, sou eu? É você mesmo. Boa noite, boa noite. Muitas das vezes, a gente se depara com os pais, com crianças, desde pequenininho, com certa agressividade. E muitas das vezes os pais acham graças, entendeu? Quando uma criança é agressiva com seu coleguinha no colégio, aí eu falo, meu filho não vai, é isso mesmo, filho, não vai levar desaforo para casa. E muitas das vezes a criança faz maldade com animais, com bichinhos de estimação, um cachorro, um gato, e os pais não se atinam que isso aí é do espírito, né? É uma índole do espírito. Então, precisa ser corrigido. E muitas das vezes os pais deixam passar isso despercebido, entendeu? Acha graça, porque o filho não vai levar desaforo para casa. E aí
mais tarde vai sofrer as consequências, né? Quando o filho for agressivo em casa, for intolerante com eles na velhice, né? É isso aí que eu queria falar. Isso aí. Tendências desde o início, né? Como o Roberto finalizou. Muito bom, Zé. Obrigada. Hoje temos fila, hein, gente? Vamos ser breves. Fernando, querido, vamos lá. Rapidinho. Fica tranquilo, Roberto. Você, os machões aí do Cefac, Alcides, Alex, Mário, João, vamos reencarnar a mulher na próxima encarnação, aí a gente compensa esses erros todos. Mas é brincadeira, cada um vai saber o que vai fazer. Esse assunto é tão sério, gente, que ele, na verdade, transcende o parto, né, o momento inicial. No livro Missionários da Luz, tem casos, né, de aborto, né, justamente pela negação da mãe em assumir a maternidade. Então, a rejeição, muitas vezes, é subconsciente e ativada à porta do verdadeiro assassinato, né, que é o aborto. Então, esses assuntos são muito complexos porque, às vezes, eles se manifestam entre irmãos ou entre pai e filhos, de alguma forma. Isso tudo está sendo lento e gradualmente atenuado. Graças a Deus. É isso aí. Perfeito. Muito obrigada pelo teu comentário. Fernando, vou passar aqui para o Alcides. Vamos lá, amigo? Não, é só para dizer ao meu amigo Roberto que ele deve ficar tranquilo, porque eu também errei como pai, como marido, como filho, como médico, como cidadão, como homem, porque precisava aprender. E o reconhecimento do erro é uma virtude. E é claro, lógico também, que o Roberto deve dormir o sono dele tranquilo, porque se nós erramos, nunca fomos omissos ou mau caráter. Essa é a diferença. Errar para aprender sempre. E isso, enquanto a imperfeição for a marca de nossas personalidades, erraremos, porque precisamos avançar. Ou seja, como um guia, começaria tudo outra vez, se preciso fosse, e vai ser necessário. Então, muito obrigado. Obrigada, meu amigo. Excelente. Começaria tudo outra vez, só que com mais amor. Com mais amor. Norminha, querida, vamos lá. Isso. Boa noite. A capacidade de amar está crescendo. Graças a Deus. Fazendo um link entre a brincadeira do Fernando, quando ele falou que a gente casa contra, talvez sim. Conseguir olhar para aquela pessoa, entender que realmente a gente vai casar com a pessoa que a gente precisa para afinar, né, o que a gente fez de errado e consertar as coisas. Mas a gente pode transformar um inimigo num amigo. Sabe? Eu tenho 32 anos de casada. Cara, já passei milhões de coisas, sabe? Mas, e que você olha para e vice-versa. É isso aí o pulo do gato, né? Penso eu. E nas questões dos filhos, eu sempre falo assim, é difícil, coração de mãe é uma droga. Mas a gente pensa assim, os nossos filhos não são nossos, mas são de nossa responsabilidade. É isso. Muito bom. Obrigada, Norminha. Dani, você tinha levantado a mão, tem 1 minuto. Você quer falar? Não? Eu acho só importante a gente pensar, né, que a criança ela dá sinais muito cedo. Só que às vezes a gente tem a tendência de fazer de conta que a gente não está enxergando. E o tempo passa, essa criança cresce. E lá na frente a gente vai ver as consequências dessa cegueira que a gente teve lá no passado, sem necessidade. E a doutrina vem nos convidar a refletir sobre isso. Muito bom. E por isso que às vezes a gente se questiona, né? Como é que o cara usa tanta inteligência que ele teve um engenheiro da informática, hacker, mal, era inteligente, com certeza veio com aquela inteligência desde pequenininho, mas moralmente não foi, né, orientado para o bem. Isso a gente vê na escola claramente. Quantas vezes no maternal, quando eu dava aula, eu via as crianças com tendências, a gente, quando conversava com os pais na reunião dos pais, parecia que tudo aquilo que a gente via e falava era olhar de professor, porque em casa eram crianças totalmente diferentes, eram santas. Isso, exagero. Eles só davam problemas na escola. Isso aí. Exatamente.
trabalhou e trabalha nessa área de educação, sabe como é que é. Obrigada, Jane, obrigada a todos que fizeram os comentários sobre o que o Roberto falou. Eu vou passar para a Ana de volta para que ela possa fazer a nossa prece final, amiga. Libera seu microfone, tá? Isso. Já está liberado. Ai, obrigada, meu Deus. Obrigada por mais essa oportunidade. Podermos, Pai, entender os nossos deveres. Agradecer por estarmos aprendendo a doar, a dar nosso amor, nosso carinho para as pessoas. Que possamos, Senhor, seguir os seus ensinamentos, absorvendo todos, amparando aqueles que precisam. E só temos a agradecer, Senhor. Agradecer e pedir que ore por todos nós, esteja sempre presente em nossas vidas. Agradecer a espiritualidade amiga, a irmão João, que é nosso ombro amigo. Agradecer aos nossos mentores espirituais e a todos os irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, que estão sempre presentes junto a nós para estudar e aprender também. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Obrigada mais uma vez a todos que participaram do nosso estudo, que fizeram os estudos, os comentários, as reflexões, né? Que se prepararam para estar hoje aqui. A Ana se preparou tão bem, achei tão fofa, Ana. Muito bom. E a todos que deixa eu só falar uma coisinha. Fala, querida. Só falar uma coisinha. Eu também errei muito, entendeu? Eu também, em 35 anos, também errei muito, mas fiz tudo para aprender e melhorar. Olha, né? Foi o que eu comentei hoje. Erro e desconhecimento. Né? A gente erra quando a gente desconhece. A partir do momento que a gente, de fato, conhece a doutrina e as leis de Deus, continuar no erro, aí sim é erro, aí é uma escolha sua. Isso, então, a gente erra porque a gente desconhece. Agora que a gente já conhece, foi o que o Roberto falou, agora que a doutrina, né, na verdade, ele internalizou, absorveu, ele reflete e diz que poderia ter feito diferente se ele tivesse tido conhecimento, né, mais aprofundado da doutrina naquela época. Errar faz parte. Faz parte, exatamente. Somos todos errantes. Errante, a palavra em grego é planeta. Oi, Roberto. Todos errantes. Ô, Fernando, eu estou aqui de olho, sabe? Eu estou aqui de olho para ver se alguém vai criticar, porque eu sou daquele tipo que fui educado da época de não levar desaforo para casa, entendeu? Então eu estou aqui de olho, sabe? Para ver se alguém vai criticar, entendeu? Já melhorou bastante, né, Roberto? Um beijo. A crítica ajuda. A crítica ajuda, Roberto. É mais um erro, chega de erro. Pouca